Graça e paz, queridos, tudo bem? Mais uma vez aqui o Diácono Leandro, do canal Falando da Palavra. Amém, queridos, e venho aqui mais uma vez trazer mais uma palavra, não é? Para a todos aqueles que abriram seu coração, para que o Senhor e o teu Santo Espírito possa adentrar. Eu quero aqui continuar a falar a respeito de Jó. No primeiro vídeo falamos a respeito de seus amigos que teve compaixão ao ouvir da situação de Jó e veio, compartilhar a sua dor. E neste vídeo aqui eu quero trazer o pós, no momento do qual eles tiveram ali com Jó. E se deu início as palavras, acusações sobre a vida de Jó, sobre o ato de Jó, sobre o que Jó fez e o que não fez, impondo-se momentos de confessar o seu pecado, de falar o que aconteceu, o colocando como, vamos dizer assim, num julgamento diante de Deus. E eu quero hoje aqui compartilhar essa história com vocês. Queridos, continuamos a fazer o ID do Senhor. Deixa o seu joia, deixa o seu like, compartilha a palavra do Senhor. Amém a toda criatura, continuaremos fazendo o ID do Senhor. Que nós possamos alcançar almas para o reino de Deus. Então se inscreva no canal, compartilha, ative o sininho para que você possa receber mais vídeos como este, falando da palavra. Não é uma pregação, não é um debate, não é um discurso. Apenas falando da palavra. Venho abrir uma palavra, um texto bíblico, e vou falando da palavra, argumentando de formas diferentes. Amém, queridos? Que você possa ser identificado e testificado, não por mim, mas pelo Espírito Santo de Deus, de forma diferente. Eu quero aqui trazer, nessa segunda parte da história de Jó, aqui no versículo de número 12 do capítulo 2, do verso 12, diz, versículo 11, vai dizer: ouvindo, pois, os 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar, Elifaz, o temita, Bibalde, o suíta, e Zofar, o namaíta, e concertaram juntamente viver e coeder-se com ele e consolá-lo. Pois bem, está aqui, queridos, Elifaz, Bildade e Zofar, amigos de Jó. Podemos dizer que amigos mais próximos, mais íntimos. Esses eram os amigos de Jó. Amigos que tiveram compaixão ao ouvir falar da sua dor, da sua perda, e vieram compartilhar a sua dor, vieram consolar a sua dor. E nós bem sabemos, queridos, que a dor, ela não é por muito tempo. A dor, ela não é extensa. A partir do momento que nós conseguimos se desenvolver em meio à dor, entendendo que Deus
que o Pai, ainda assim, sabe de todas as coisas. Ele sabe como agir, Ele sabe como fazer nas nossas vidas progredir, crescer. Mas o que eu trago aqui não é crescer materialmente, não é crescer fisicamente, mas o que eu quero trazer aqui, queridos, é o crescer espiritual, do qual nós precisamos sim muito a cada dia se crescer espiritualmente, buscar a graça, a face de Deus, buscar a intimidade com o Pai, buscar a sua presença. Pois Jó tinha um amor pelo Senhor. Jó tinha um temor ao Pai. E o Senhor conhecia esse amor de Jó, esse temor de Jó para com ele. Assim os amigos de Jó teve compaixão de Jó, compartilharam do momento. Mas isso não os deixou, mas isso não que o deixassem. Tentaram acusá-lo, tentaram colocar em situações do qual Jó não fez. As coisas espirituais, queridos, não é para coisa humana enxergar, mas sim para se viver. Porque o agir e o trabalhar espiritual, somente Deus o sabe. Pela misericórdia, Ele vem para nos alertar, Ele vem para nos mostrar, Ele vem para nos guiar. Ele vem a cada dia fazer com que nós lembramos que tem um Deus que é justo, que é o nosso juiz, e sabe trabalhar sobre nossas vidas, sabe do nosso entrar e do nosso sair, da nossa ida e na volta. Ele sabe cada pensamento, assim quando nós acordamos, ao nosso levantar e ao nosso deitar. Mas o que atrapalha o agir de Deus somos nós mesmos querendo achar que conseguimos, sem a vontade de Deus, sem a vontade do Pai. Muitas das vezes nos encontramos fazendo aquilo que desagrada ao Senhor, tomando ações, atitudes, do qual a gente muitas das vezes colocando na mão de Deus, mas ao mesmo tempo já tirando porque não temos paciência para esperar. Só que aí, queridos, é mais fácil acusar alguém, culpar alguém. E a maioria das vezes, sempre é o culpado o inimigo ou é Deus. Só que nós não conseguimos enxergar que a maioria das vezes o erro está em nós. Somos nós que buscamos, somos nós que deixamos com que as coisas fiquem mais difíceis.
quando nós vamos tentar consolar alguém no momento de dor, no momento de dificuldade, às vezes a gente não sabe entender ou discernir o que a pessoa está sentindo, o que está se passando. A gente não sabe a dor da pessoa, a gente não conhece a dor do próximo. Só que o mais fácil é a gente querer entender. A gente quer entender a situação. A gente quer entender como chegou a essa situação. Talvez quisesse, amigos de Jó, naquele momento, entender como aconteceu aquilo com o seu amigo. Como chegou até esse ponto. Quando vamos consolar alguém, quando vamos tentar tirar ou tentar minimizar a dor daquela pessoa, é muito mais fácil não querer entender, mas sim abraçar, consolar, levar a paz de Cristo para esta vida, para que seja consolada pelo Espírito Santo, porque somente Ele é o Consolador. Só que o que mais vemos é o tal do julgo, a injustiça, o apontamento, o questionamento, que é muito mais humano do que o próprio inimigo. Porque somos nós, queridos. Somos muito mais nós que colocamos as nossas emoções, as nossas ações, o nosso achar em pauta. Porque é muito mais fácil criticar do que tentar não resolver, mas levantar aquela vida, aquela alma, com a palavra, com o abraço, através do Espírito Santo. Pois aqui Jó foi abraçado pelos seus amigos. Nos momentos de dores, nós somos abraçados pelos nossos amigos, pelos nossos conhecidos, por familiares. Quando nós vemos que alguém da nossa família, quando alguém de nossa família morre, nós somos abraçados, nós recebemos os lamentos, nós recebemos conforto. Pessoas que vêm para nos dar um ombro amigo, um abraço amigo, um consolo, dar os pêsames, dar um sinto muito, compadecer da sua dor, compadecer do seu momento. E os amigos de Jó teve este momento, teve essa compaixão, teve o seu momento de compartilhamento de dor, de entender que a dor de Jó, somente ele sabia o que era. Somente ele
no seu coração, na sua mente, saberia o que estava sentindo. Mas o erro do ser humano é querer tentar entender a dor do seu próximo. Querer entender o porquê de acontecimento. O porquê que aconteceu isso ou aquilo. O porquê justamente com ele. Às vezes as palavras vêm na nossa mente, vêm na nossa cabeça. Só quem entende é quem passa. A Bíblia diz que quando a gente orar por um preso, a gente tem que se colocar como se estivesse preso. É a gente fazer as coisas do Senhor, mas sem olhar a quem, sem o ato do julgamento, sem o ato da crítica, sem o ato do apontamento, da injustiça, querendo colocar aquela pessoa como se ela fosse a culpada. Porque o que nós vemos aqui nos amigos de Jó foi que eles atentaram colocar o erro em cima de Jó, o acusando e o apontando que ele era o causador do ato da sua perda. Aos olhos humanos, quando nós lemos a escrita bíblica, nós vemos que as razões do acontecimento na vida de Jó foi porque Jó era temente a Deus. Talvez com os olhos humanos podemos colocar o Jó como culpado, porque ele era obediente a Deus, ele era temente a Deus. E as palavras veio do próprio Deus diante de Satanás. Viu meu servo Jó? Jesus nos conhece, o Senhor nos conhece, o Pai nos conhece verdadeiramente. Ele sabe quem é cada um. Ele conhece nossos corações, o nosso pensar, o nosso agir. Ele sabe qual é o nosso intuito de cada um na presença do Senhor. Ele sabe aquele que faz de coração. Ele sabe aquele que faz para receber algo em troca. Ele sabe aquele que abusa dos fiéis. Ele sabe aquele que faz sem olhar a quem, sem pensar na recompensa, sem pensar nada em troca. Ele sabe daqueles que enganam, que mente, que pratica o ato da heresia, que fala mentiras. Ele nos conhece, queridos. Deus, ele conhece cada um de nós. Tudo está sendo escrito. Há 2 livros, o livro da vida e o livro da nossa vida, dos nossos atos, da nossa obra. Quando chegar naquele grande dia, iremos prestar conta. Tiago, em sua carta, ele vai dizer que não adianta ter fé se não tiver obra. Pois a fé sem obra, ela é morta. E ela é morta, queridos. A fé sem obra